Nós vamos conversar com o Dr. José Salomão Schwartzman, que é professor do curso de pós-graduação de distúrbios de desenvolvimento na Universidade Mackenzie. O Dr. Salomão é reconhecidamente uma das maiores autoridades nessa área, e especialmente na área do autismo. E agora, Salomão, saiu uma estatística do Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, o CDC, dizendo que nós temos, para cada 68 crianças nascidas, uma tem autismo. Eu lembro que isso, muitos anos atrás, era um caso de autismo para cada 20 mil crianças. Esse número foi diminuindo gradativamente. E chegamos aí a 1% das crianças. Agora, menos do que 1%, o que está acontecendo? O número de casos está aumentando ou essas contagens é que estão com vieses estatísticos? Drauzio, eu acho que tem algumas coisas acontecendo, né? Uma é que há uma consciência maior a respeito dessa condição. Então, isso antigamente era olhado como algo extremamente raro. Você conversava com pediatras que te diziam que nunca haviam visto um autista na vida. Você não tinha centros de referência para isso em nenhum lugar do mundo. E à medida que isso foi sendo mais conhecido, obviamente começou a ser mais diagnosticado. Uma outra coisa que está acontecendo é que o conceito de autismo ele foi descrito em 1943. Ele era uma coisa muito limitada. Os casos eram muito característicos. E o conceito veio sendo cada vez ampliado. Então, o que eu acho que está acontecendo? Cada vez mais você começa a identificar pessoas que não necessariamente têm uma doença e entram com o rótulo de autismo, de alto funcionamento. Nesse relatório do CDC, eles identificaram diferenças entre as crianças brancas e as crianças negras e aquelas que eles rotulam de latinos, não é? E acho engraçado porque os latinos não têm cor, não é? Tanto faz se é branco ou negro, eles fazem parte de uma categoria especial. Existe alguma base teórica para essa diferença? Eu não conheço. E diria que aqui no Brasil não existe estudo nesse sentido, até porque a gente não tem mais raça branca e preta, né? Quer dizer, hoje no Brasil isso é uma coisa absolutamente fora da realidade. Quando você faz um trabalho científico hoje, inclusive, você nem fala mais em 25% brancos, negros, porque você já não tem mais isso, né? É um problema de graduação, né? Todos nós somos mais ou menos brancos ou mais ou menos negros, né? Salomão, vocês sempre falam que o autismo, como muitas outras patologias em medicina, como os outros distúrbios em medicina, quanto mais cedo você faz o diagnóstico, melhor, porque você pode intervir mais precocemente. E no caso do autismo, o que dificulta esse tipo de intervenção precoce? O que eu te diria? Se você tiver conhecimento a respeito e tiver sensibilidade suficiente, você começa a perceber em bebês por volta de 6, 4 meses que eles têm um comportamento atípico. Com relação ao autismo especificamente, hoje a conduta é, se você suspeita que uma criança possa vir a ter autismo, mas ainda não manifesta claramente, a conduta hoje é começar a tratar, que é totalmente diferente do que quando eu comecei a trabalhar com autismo. Quando eu comecei, a conduta era, existe uma suspeita de que ele seja autista. Volta quando ele tiver 5 anos. Aos 5 anos eu já posso dizer se ele é ou não e começo o tratamento. Coisa que não tem sentido. E vamos lembrar os primeiros sinais de alerta, aqueles comportamentos que a mãe olha e fala, tem alguma coisa esquisita com essa criança. Então, tirando esses sinais mais sutis que você pode perceber numa criança de 6, 8 meses, entre 12 e 18 meses você seguramente tem indicativos interessantes. Do tipo, uma criança entre 12 e 18 meses que não atende de forma sistemática quando é chamada pelo nome e que ouve, esse é um sinal de alerta. Não necessariamente de autismo, mas de um desenvolvimento atípico. Uma criança dessa idade que não aponta, não para pedir uma coisa, mas para compartilhar atenção com você, do tipo, olha o passarinho, ou você fala assim, olha o avião, e ele acompanha, ou você mostra uma coisa e diz, olha o boneco, é suspeito de que alguma coisa está errada. Uma criança que prefere ficar no berço, ao ficar no seu colo, que não se sente aninhada no seu colo, ela fica inclusive irritada, que prefere ficar deitadinha, isolada de tudo.
muito quieta demais, eu suspeitaria de que alguma coisa não vai bem com essa criança. Crianças que têm comportamentos repetitivos, do tipo balançar na cama, balançar a cabeça, ficar fazendo assim com a mãozinha, exageradamente. Um bebê normal, por volta de 6, 8 meses, faz isso, mas não exageradamente. Comportamentos muito repetitivos e sem um propósito definido. Por exemplo? Uma criança de 18 meses que brinca com carrinho, mas em vez de fazer isso com o carrinho, ele vira e fica rodando a roda. Ou ele coloca um na frente do outro, ou ele pega uma caixa cheia de carrinho e começa a organizar os verdes, os vermelhos, os azuis. Ou seja, ele não brinca, ele organiza as coisas. Então, ou um excesso de apego à rotina. Crianças que, por exemplo, você costuma levá-la de carro de casa até a escola e um dia você tem que mudar o trajeto porque a rua está consertando, ou seja, ele entra numa crise terrível de birra, porque ele não admite que você possa mudar. E na criança pequena, um sinal de alerta é uma seletividade muito exagerada com relação à comida. Crianças que só comem pastoso, numa idade em que já deveriam comer sólido. E que comendo sólido, só comem determinadas coisas, às vezes até colocadas do mesmo jeito no prato. Agora, é estranho um distúrbio em que você tem uma variabilidade tão grande de apresentações, não é? Você tem desde a criança que fica parada na frente da parede, balançando, que não fala uma palavra, até outros com alto desempenho intelectual em determinadas áreas. Então, Drauzio, mas todos têm comprometimento nas 3 áreas. Todos têm na comunicação, no comportamento e na interação social. Só que se você imaginar que o sujeito tem um pouco de cada, é compatível com uma vida, vamos chamar de normal, né? Você não tem que ser exuberante do ponto de vista social, você não tem que ser um Rui Barbosa da comunicação, e você toca a tua vida. Então, eu acho que uma das coisas que define o que é característica própria do indivíduo e um transtorno é o grau de comprometimento adaptativo que aquilo traz ao indivíduo. Salomão, você fala sempre no diagnóstico precoce e no tratamento precoce. Só que o autismo, por ser uma deficiência que atinge circuitos de neurônios que você não pode consertar, não é? Por que a importância do tratamento precoce? Por que é tão defendido assim? Porque as pessoas podem dizer, bom, mas isso não vai curar mesmo. Não vai curar mesmo, né? Isso a gente deixa claro para as famílias que, por mais que você trate, se ele for um sujeito autista, ele vai ser autista o resto da vida. Mas todos os indicativos são de que o tratamento minimiza os danos. Todos. Agora, esse tratamento envolve equipes multidisciplinares, não é? Como é que nós estamos no Brasil nessa área para aqueles que não têm condição financeira de... Muito mal. Estamos muito mal, Drauzio. Quer dizer, a rede pública hoje oferece muito pouco para esse tipo de indivíduo. Os CAPS são locais de tratamento, mas eles tratam por muito pouco tempo por semana, porque tem muita procura frequentemente com a criança em grupo. Então, eles não seguem a conduta que hoje no mundo é considerada a melhor, que é o tratamento com terapias comportamentais e foniatras. O Estado, neste momento, não tem capacidade de fazer isso. E você acha que isso vai ter solução um dia? Ou vai ter um encaminhamento essa questão, pelo menos, pelo serviço público? Drauzio, o Ministério da Saúde está publicando as diretrizes para o atendimento de crianças com autismo na rede pública. Eu participei de algumas reuniões. No papel, o planejamento está estruturado. Se você me perguntar se isso vai funcionar, eu não sei. Mas pelo menos as coisas estão começando a mudar. No final de 2012, a presidente Dilma assinou a lei que pela primeira vez reconhece que autismo é uma deficiência. Até então, pais de crianças autistas não tinham nenhuma ajuda porque o Estado não os considerava deficientes. E eles não entravam na cota em termos de funcionamento, de trabalhar numa empresa, etc. Isso é de 2012, quer dizer, ultra recente, né? Mas eu acho que o Estado agora está começando a olhar para essa população enorme, né? Que está por aí.
E nós temos médicos treinados para atuar nessa área? Poucos. Muito poucos. Isso a gente vê frequentemente nesses cursos que se faz por aí. O número de médicos pediatras que vem é irrisório. Quem vem são psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, pedagogos, mas dificilmente você tem médicos na plateia. Então não há interesse realmente, aparentemente. Algum medicamento específico para autismo? Não. O que existem são medicamentos sintomáticos. Não há remédio para o autismo. E você vê alguma saída nessa área medicamentosa? Eu acho. No futuro? Autismo hoje, Drauzio, é provavelmente a condição neuropsiquiátrica que tem mais investimento. São gastos milhões de dólares por ano por laboratórios de pesquisa, por laboratórios farmacêuticos. Eu acho que sim. Há muito estudo em andamento no momento, há algumas coisas interessantes já produzindo resultado em animais. Eu acho que a gente vai ter, não a cura como algumas pessoas estão apregoando, mas uma melhora substancial, eu acredito que sim.